Legal. E aí depois você... Como foi depois do Ajax? Mas, na verdade, eu fiquei um tempo lá, fiquei um tempo bom, porque o Ajax é um time que disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista, Sim. né? Disputa também contra torneios no interior. E os torneios do interior são muito bons e difíceis. Joga contra times bons do interior e tem sempre a oportunidade de ganhar bicho, né? Uma Um graninha pouco de extra dinheiro aí e tal. e também de aparecer. Viaja bastante. Enfim, foi bom, uma experiência ótima. Infelizmente, quando eu fiz, acho que 20 anos, 19 para 20 anos, eu acabei tendo uma primeira lesão. Isso foi uma culpa minha, algo Cuba? privado, assim. Sim. Culpa minha porque eu sempre joguei com amigos, né? Você sabe, Paralelamente. sempre joguei, e você não pode fazer isso. No contrato seu como jogador, você não pode fazer isso. Eu sempre fiz, e pra mim não tinha problema nenhum. Que pra mim, o meu prazer era jogar com vocês, meus amigos, Sim. e o meu sério era ir pro treinamento Sim. e na verdade, isso pra mim era bem separado. Eu nem comentava muito pra vocês enquanto eu treinava, e nem comentava, cara, nada no clube que eu fazia fora, né? Sim. Só que pro corpo é ruim. Você Sim. aguenta, porque você é forte, mas você desgasta muito, né? Sim. Desgasta articulações. E repito, eu sou grande, né? E aí, se eu vou jogar com meus amigos, com vocês, eu não vou querer ficar jogando só de zagueiro, eu vou querer fazer mais coisas. E aí nessa você se machuca, você se desgasta, e se já treinou no dia anterior, você vai treinar no dia seguinte, enfim. É algo que o corpo não Tem aceita. um E um pedágio aí no dia corpo, né? isso. E um dia numa quadra, eu jogava numa quadra de taco na época, né? Casas fechadas, eu escorreguei perto da linha lateral, de linha de fundo, e bati muito forte com a parede, né? Aquelas quadras antigamente que eram pequenas, a cabalinha de fundo tinha parede, né? E eu bati com a parede, eu bati de joelho meio de lado, e foi na primeira lesão, onde a pancada deu uma pequena fissura na minha patela. E ali começou um pouco a trajetória de muita dor no joelho, e eu não cuidei, não tratei, porque eu escondi, né, essa lesão, porque eu machuquei privado, né? E, Quebrar seu contrato, né? É uma quebra de... né? mas foi o que aconteceu, porque eu continuei treinando e fiquei normal, fazendo, ainda meio que machucado assim, treinando e ainda jogando com os amigos, ainda assim. E aí, o treinador começou a perceber que para alguns movimentos que eu nunca tive dificuldade, começou a Um certo limite. falhar. Então, a antecipação não tinha tanto a mesma flexibilidade, agilidade, salto, que sempre foi uma das melhores características que eu tinha, alguns não chegava tão alto. E aí foi me questionar, foi perguntar, e no momento eu falei, eu me machuquei assim, assim, assim. E aí foi onde eles Caramba. rescindiram na hora do contrato. Por sorte não tive que pagar nenhuma multa, mas Uau. Nossa. rescindiu. Eu tinha 20, acho que eu tinha 23 anos. Caramba. E como foi isso pra você? E aí, como tá o vídeo? Se tá gostando, dá um joinha, se inscreva no nosso canal. Agora a gente quer apresentar para vocês o nosso MPP, Mapa do Propósito Profissional. É um sistema baseado em psicologia, princípios cristãos, sério, muito bom para você descobrir seu propósito profissional. É uma metodologia nossa da Living Better Me. Caso você queira saber mais, clique no link da descrição desse vídeo. Lá tem um link em que você pode acessar e conhecer mais detalhes sobre o MPP. Tá bom? Bom resto de vídeo para você. Horrível e vergonhoso, né? Eu tinha dificuldade. Eu não falei para quase nenhum dos meus amigos, a minha família sabia, porque você acaba sozinho, se prejudicando, né? E eu Sim, fiquei com vergonha. Eu não fiz com maldade, mas me faltou o que hoje os jogadores têm. Os jogadores hoje têm, a maioria dos jogadores, porque os jogadores medianos, eles têm ou agências ou uma equipe que auxilia, ou sim, jogadores mais experientes que acompanham. Eu nunca tive isso. Antigamente o que a gente fazia era observar e ficar na sombra dos sim. mais velhos, aprender, né? Então me faltou essa instrução, me faltou muito esse acompanhamento. Talvez alguém tenha falado no meio do caminho, cuidado com isso, faz aquilo outro, mas eu acho que eu nunca levei isso como um conselho. Sim. Mas o que eu percebo é que me faltou Faltou isso. essa, Esse faltou esse suporte. suporte. Uhum. E eu só faço muito hoje
quando eu vou dar treino nos meus atletas privados, e eu tenho vídeos deles, né, dos jogos que eles fizeram, eu acompanho eles, eu comento muito. Olha, cuidado, você está com um vício de movimento aqui, você está com um vício de reclamação ali do juiz. Eu comento coisas privadas, Sim, porque para mim ajudaria muito. Para mim claro. seria muito útil se tivesse acompanhamentos assim, né, ou ajuda. E realmente Sim, fez falta e eu acabei sozinho prejudicando bastante. sim. Poxa, cara, e aí? Beleza. Pô, rompeu o contrato com Ajax e... Ajax, né? O nome do clube. O Audax. Não. Audax. Audax. Ajax é da Holanda. Audax. E aí você... Se fosse Ajax, seria bom. Se fosse Ajax, seria mesmo. E aí você teve essa quebra de contrato. Pô, e aí, como foi pra... e a próxima etapa da sua vida? O que aconteceu? Como você se reajustou, se adaptou aí pra vida? Aí sai a dificuldade, porque ali eu já estava numa idade que do futebol no meio, nós tem que estar na engrenagem do futebol para seguir. Isso me prejudicou muito. Na hora eu entendi, percebi, tô fora, porque eu acabei de sair de um time de segunda divisão, tô lesionado, já tinha a lesão, que chama condromalácia patelar, estava no nível 2. É um nível que ainda você consegue jogar, mas já é um nível que você tem algumas limitações para o profissional, né? Para o normal, para brincar com os amigos, não, mas se limita um pouco no rendimento. Ali eu percebi que realmente eu teria que avaliar o que fazer. Falei com minha mãe, minha família e fui orientado, quase obrigado. Dessa vez você não teve nenhum empresário no final do Audax lá, né? Depois da rescisão do contrato. Você... Não. Tá, aí você falou com a família. Hoje em dia os empresários pegam o jogador e vai do 7 anos até o final da carreira, né? Antigamente também tinha isso, mas não eram todos. Então, no caso, esse empresário que me auxiliou, ele fez uma ponte entre eu e entre o Corinthians, né? E o Audax. Certeza que ele ganhou alguma coisa nisso, certeza que ele ainda tinha alguma coisa ali, né? Porque essas missões, eles, né, recebem algo por fora, mas eu nunca tive uma continuação desse acompanhamento dele. Mas enfim, ali eu me vi obrigado a reorganizar a vida. Sim. Foi aonde eu, talvez a minha mãe também que me orientou assim, fui estudar. Decidi fazer educação física. A vantagem do Brasil que você faz universidade, você pode fazer em diferentes períodos, né? De manhã, tarde ou à noite. Então, eu ainda queria treinar, eu ainda queria jogar futebol, mas tinha que estudar. Então, me matriculei numa universidade, não passei outra coisa, pensei direto em educação física, porque tinha a ver com esporte, e pensei algum dia... Desculpa te interromper, o sonho do futebol naquele momento morreu 100%? Não, ou tipo, foi mais, vou fazer um plano B aqui, pelo menos? Tipo, foi mais um plano B, ou o sonho de futebol morreu naquele momento? Não, morrer nunca, né? O futebol nunca morreu, porque eu ainda estava inteiro fisicamente, fora o joelho direito que estava lesionado. E eu tinha certeza que em algum momento, se eu pudesse, tivesse a oportunidade, eu ia voltar a jogar. Mas tem que trabalhar, né? Você para de jogar, você não ganha mais nada, você precisa trabalhar, ganhar dinheiro. Sim. E também com o pensamento de uma perspectiva de vida, né? Que eu vou fazer no futuro. Já tinha ali 22, 23 anos, não é mais menino, né? Então, o estudar era para ter um diploma e poder ganhar um dinheiro. Então, fui estudar. Sim. Nesse período, eu consegui, na faculdade que eu estudei, comprovar que eu era atleta de futebol, e eu me tratei na fisioterapia da faculdade. Que legal. Então, eu consegui tratar lá, e aí você acaba sendo uma cobaia, né? Porque os estudantes precisam estudar casos reais. E melhor ainda quando vem atleta na faculdade. Então, eles têm uma ótima estrutura lá para isso. E eu fui privilegiado de poder me recuperar com toda aquela estrutura. Sim. Mas eu tinha que estar frequente. Você era o cobaia da galera. Tinha as classes e tinha que avaliar.
para eles era né, fantástico. Eles avaliam o corpo de um atleta, então era muito Sim, interessante. Enfim, para mim foi bom porque eu pude tratar de graça. E aí descobri que não morreu o sonho de futebol. Eu joguei no clube da faculdade também. Então, sim. as universidades têm seus times, têm seus torneios, então nós jogávamos ali. E eu joguei todos os anos. Eu joguei todo ano da faculdade, tudo, né? Tudo. Porque eu ainda conseguia jogar, só para o nível profissional que tinha uma certa limitação. Então eu consegui jogar e joguei até o final da faculdade. Sim. E como foi esse dilema financeiro? Que você tava num clube, tinha um contrato, aí você de repente tá sem clube, tem que fazer uma faculdade. Como foi essa questão financeira para você nessa época? De se virar, de pagar, não sei, né? Como foi isso para você, né? Como eu nunca fui um jogador de muita expressão, nunca fui um grande craque também, no caso estava no Audax, não estava em um time super grande, eu não ganhava tanto assim para dizer, tinha muito dinheiro, agora não tenho mais, né? Sim. Então eu fui estudar, que eu fui trabalhar em academia, acho que fui trabalhar em escola também, fazer estágios. Eu ganhava muito menos, porque eram estágios, mas conseguia me manter, conseguia me virar e morava ainda com meus pais, então não tinha muito problema, né? Limita, cai um pouquinho sim as entradas, mas não tenho como muito que reclamar, porque, como eu falei, Sim. não. Hoje em dia, até mesmo em clubes pequenos, jogadores profissionais ganham bem e vivem bem daquilo. Sim. Hoje em dia, muito mais patrocínio, tem muito. Hoje em dia é diferente, Tem né? muito O mais mercado grana do futebol. envolvida no futebol, né? É impressionante, né? Tem muito mais, muitas áreas entraram no futebol, né? Então, a área de apostas, Aposta. bancos, enfim, tem muitas áreas que estão dentro e que acaba investindo bastante. Mas, enfim, foi Sim, difícil, mas não foi nada gritante, né? sim, sim. Como foi o papel, a espiritualidade te ajudou nesses momentos, né? Nesses momentos cruciais da sua vida? Como que foi o papel da sua fé nesses momentos aí que você passou ao longo desses anos? Você tem algo a falar sobre, tipo, essa parte? Claro, claro. Na verdade, a fé, a esperança que a gente tem, né, no que a gente acredita, ou os fundamentos que a gente tem nessa área espiritual, na minha opinião, que sustenta a gente em crises, né? Porque se está tudo bem, se você está por cima, se você está sobrando, é fácil, Sim, né? Você vai com ou sem fé, você vive. Mas na hora que oscila, na hora que tem terremotos, na hora que realmente você perde o chão, não tem outra coisa que não sustenta a não ser família, bons amigos, alguns bons amigos e fé. sim, Então, em todo tempo, eu não digo fé dizendo de maneira cega, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, não, que sim, realmente é confiança, uma paz que você tem interiormente. Então, com certeza que isso me ajudou em muitos momentos, onde eu pensava, deixa eu reavaliar, deixa eu pensar de novo, deixa eu orar sobre isso aqui. Isso te acalma, né? Porque você não coloca tudo só na sua cabeça para você resolver. Então, você, entre aspas, divide, né, esse peso com Deus, sim. você compartilha e no subconsciente e no nosso consciente também, isso é algo muito bom, muito produtivo. Isso me ajudou em todos os momentos. Eu fazia isso em todas as situações que eu tinha essas crises. Uau. O que você diria que é a maior crise, assim, nessa parte profissional sua que você falou? Né? Porque eu fico pensando, entrou no Corinthians, saiu do Corinthians. Aí, mas você também era um adolescente, né? Basicamente, quando você saiu, né? Adolescente, entrando pra fase adulta. E de repente você não tá preparado emocionalmente de maturidade. Mas aí você vai pro Audax, você tá mais maduro, mas também tem essa questão do joelho, né? Que, poxa, teve que rescindir o contrato. O que você diria que, enfim, pensando nessas experiências aí como atleta, o que você diria que foi a sua maior crise profissional? A maior crise é que eu me via simplesmente dando passos para trás, né? Porque você está
no Corinthians, de primeira divisão, um time grande, e no mês, né, que eu fui mandado embora, na verdade, naquele semestre que eu fui mandado embora, tinha a Copa São Paulo de Júnior para jogar, e eu queria muito, né? Mesmo que você ficar no banco, não importava, eu queria estar junto. E aí dali eu fui para um clube menor. Joguei, tive oportunidade, isso é bom, mas é um passo para trás. Depois que você se machuca, ainda perde o contrato, mais ainda. Sim. Então eu me via assim, a minha crise era, eu me via me afastando, né, da elite do futebol, me afastando de times grandes. E eu sempre pensei depois, né, quão mais fácil seria talvez se eu tivesse iniciado em times assim de segunda divisão ou pequenos e fosse subindo e chegasse super profissional em algum time grande, porque aí você tem mais estabilidade. Mas são pensamentos e são hipóteses que a gente pensa que talvez fosse bom, mas a gente não sabe, né? Mas eu sempre pensei assim, porque no caso a sensação era tô dando passos para trás. Isso é muito ruim, né? Quando vocês percebem. Porque você não vê uma evolução, você vê isso como algo que está regredindo. Né? Bom, aí beleza. Saiu do Audax, faculdade, né? Começando a fazer estágios, trabalhando. E aí, como foi sua evolução, o pós? Como começou aí sua vida pós-atleta? Me fala um pouco dessa jornada. Como que você se readequou e começou a ter novos sonhos, novas perspectivas? Ainda teve mais uma oportunidade, né? Porque quando eu terminei a faculdade, a graduação, tinha contato com um amigo na Bolívia, que o pai dele era presidente da Federação Boliviana de Futebol, como se fosse o filho do Marcelo Rodrigues, como se fosse o filho do presidente do CBF, né? Uhum. E eu conversando com ele, mandei algum material meu para ele, falou, cara, vem para cá se quiser, eu consigo te colocar aqui naquele clube, passar um período de treinamento e ver o que vai acontecer, né? E na minha cabeça tava mais uma oportunidade. Bolívia a gente sabe que não é um dos melhores lugares para se jogar, mas como brasileiro a gente consegue, né, ganhar espaço e conquistar alguma coisa, né? Enfim, aproveitei a oportunidade que teve um evento da igreja lá também, quase como um intercâmbio. Fui com a equipe e fiquei. Então fiquei na Bolívia por um ano. Cheguei assim que o pessoal ficou 15 dias lá. Assim que eles foram embora, fui direto treinar no Oriente Petroleiro na época, que eu tive primeira divisão. Você já quantos anos aí, amor, nesse período da Bolívia? Eu tinha 24 anos. E como que tava seu sonho de ser um jogador de futebol, da elite do futebol, enfim? Você tava, lógico, tava no clube, mas como que tava seu sonho do futebol nessa época? E aí, tá gostando da entrevista? Aproveita, dá um joinha, se inscreva no nosso canal. E nesse momento, a gente quer te apresentar o nosso curso Lidando com a Crença Eu Não Sou Bom o Suficiente. É uma crença universal, muitas pessoas têm. É uma crença para quem tá lidando com insegurança. É um curso para pessoas que não se sentem bons o suficientes, pessoas que não se sentem capazes, competentes, bonitas, pessoas que começam as coisas, mas não conseguem terminar. E se você quiser conhecer mais, saber mais detalhes sobre esse curso, nós colocamos o link na descrição desse vídeo que você está assistindo, tá bom? E vamos lá de volta pro vídeo. Para mim é como se eu estivesse retornando. Eu pensei, aqui eu consigo dar a volta por cima, né? Porque eu acho que eu menosprezei bastante o futebol boliviano, mas ao mesmo tempo eu falei, aqui eu consigo recuperar. Porque aqui eu vou ter, pelo menos, de novo espaço, eu posso migrar entre times de primeira divisão, que é o que eu queria, né? Migrar pelo menos na elite de primeira divisão, e você consegue mudar de um time para o outro, enfim. É como funciona o futebol, né? Você pode estar hoje em um time, ano que vem no outro, não importa, o problema é você estar no meio, assim, tá na engrenagem do negócio. E foi o que aconteceu no começo. Então, eu treinei um pouco nesse time do Oriente Petroleiro. O treinador era um brasileiro. Pensei, bom, vai dar certo, melhor ainda. Não foi tão bom assim, porque realmente não queria. Eu cheguei como jogador indicado por um agente, assim, não foi, ele não pediu, né? Então, no caso, ele acabou me renegando. Só consegui bem direto, na semana seguinte já, ir para o Blooming, que é um time, na verdade é o rival do Oriente, e vou dizer, melhor, até um pouco mais estruturado. E lá foi bom. Então lá consegui entrar, lá consegui fechar um contrato e consegui voltar a jogar. E aí me senti de novo realizado
podendo estar de novo no meio do futebol, né? Éramos vários brasileiros também lá no Blooming, então você fazia bem também, tinha outros jogadores brasileiros, e eu me senti de novo dentro do mercado, né? Uau, caramba. É engraçado, eu sei a parte, né, várias coisas da sua vida, né, Elmo? Eu poderia resumir aspectos, mas é interessante ver os detalhes, né, as partes mais específicas aí, os dilemas e tal. Bom, e aí? Aí ficou um tempo lá na Bolívia e o que aconteceu depois? Na verdade, a minha intenção era ficar mais tempo lá, né? Porque além de poder ganhar algo melhor, né? O Bolívar paga em dólar, Opa! e na época, isso era 2006. Uau. Na época, enfim, era bem produtivo, mas o meu joelho, que tinha lesão, e é uma lesão degenerativa, ele foi piorando, né? Então, eu me lembro muito bem que pouco a pouco, com muito treinamento e os campos duros e ruins, né? Você fazia fisioterapia na época? Não fazia fisioterapia, eu fazia sozinho, eu treinava sozinho na academia e treinava no clube comum, mas eu sentia muita dor. Sim. E eu me lembro que eu comecei a perder um pouquinho o prazer em treinar, né? Sempre gostei de treinar, sempre gostei sempre tive muita força física, então sempre gostei de extravasar no treino e jogar, e comecei a sentir menos prazer nisso, porque me doía muito. Ia para jogos e doía muito o dinheiro. E, enfim, foi muito ruim. Eu comecei a sofrer com dor, e me lembro que uma noite, com bastante dor em casa, eu fazia gelo todos os dias, né, quando eu voltava do treino, todos os dias, porque doía muito. Um dia eu cheguei em casa e fiz uma oração, porque eu estava cansado daquilo, né? A minha oração foi: eu preciso parar de jogar, porque me incomoda já, né? É o que eu sempre quis a minha inteira, mas eu tô perdendo um pouco esse prazer. Se eu tenho que parar de jogar, me dá algum sinal, fala comigo, me mostra, porque eu não quero, mas tô sofrendo também, não tá fazendo mais sentido, né? Sim. E, cara, no dia seguinte, me ligaram, um amigo meu me ligou, e um pastor, na verdade, me ligou, e ele nunca tinha me ligado, eu tava na Bolívia já há 10 meses. Ele falou: olha, queria te perguntar como é que você tá. E antes de responder, ele falou: eu queria te perguntar isso porque eu acho que seu tempo aí já deu, cara. Você não tem que estar fazendo nada. E ele não tinha nenhuma informação sobre mim, não sabia nada. Eu nunca tinha falado, porque a gente não tinha nem internet nessa época, tinha só e-mail pra contar, tinha Orkut. Né? Então, e aí eu entendi, puxa vida, essa frase aqui que tocou no coração, isso aqui é uma palavra de Deus pra eu sair. Só que você tem contrato com o clube, né? Então eu pensei assim: se eu for pro clube falar que não vou jogar mais, eu tenho que pagar uma multa pra cumprir esse contrato. Era alta a multa nessa época? Nem lembro quanto era. Não, mas não deve ser, não. Assim, mas devia tem que ser pagar algo multa, né? Ruim pagar multa. Sim, normalmente a multa são 10 mil dólares, coisa assim. Na época, né? Não era muito caro. E aí eu pensei: eu vou lá e vou falar. Caso eles falem que não aceita, que tem que pagar, eu continuo jogando até acabar o contrato. Não vai fazer aquilo. E fui falar com eles, que realmente eu sentia muito incômodo. E muito bom, porque o diretor de esportes me recebeu bem, me levou para falar com o presidente, e, enfim, aceitaram, agradeceram que eu estava lá e falaram: se você não jogar mais em nenhum lugar, de verdade, né, se não for só conversa, né, não pagar mais nada. Mas se você voltar a jogar profissionalmente em algum lugar, aí vai ter que pagar a sua multa, né? Eu falei: não, eu não aguento, eu tenho que parar. Caramba. Enfim, foi uma decisão de parar de jogar o futebol mesmo, naquele momento. Porque eu me incomodava muito. Sim. Eu fiz meu último jogo final de outubro ou meio de outubro de 2006. Aí depois eu parei, aí eu não aguentei. Caramba. Foi assim, lógico, né? A dor, ela tava apontando bastante, mas era um sonho que você tava carregando desde criança, né? E tem um peso, né? Foi uma decisão difícil de talvez abrir mão mesmo por causa da dor? Foi uma coisa...
Ou não, foi uma coisa que talvez, né, você sentiu, foi uma decisão mais fácil, porque já tava sentindo essa dor, enfim. Como foi essa decisão pra você? Eu senti paz para decidir isso. Ou seja, quando eu decidi, eu fiquei em paz, né? Sim. Isso me ajudou muito. Mas depois, assim que eu voltei pro Brasil, eu fiquei mal. Aí eu me senti mal. Tipo, Né? depressivo, deprê, alguma coisa assim? Ou não chegou? Não fiquei depressivo, mas eu acho que eu fiquei bem para baixo. Me lembro que eu fiquei bem desgostoso da vida. Sim. Voltei a sentir aquela sensação de vergonha, porque eu parei de novo e, na verdade, o início dessa lesão toda foi uma culpa minha, foi um excesso meu, né? Foi um descuidado meu, um descuido meu. E, enfim, parei e voltei a sentir, né, como eu falei, sentir vergonhoso. Minha família sabia disso, mas nem todos os amigos, porque eu tinha vergonha do que eu perdi, Sim, né? sim. Deixa eu uma pergunta, um paralelo. Por quanto tempo você carregou essa vergonha? Se até hoje, de repente, é um tema que mexe um pouquinho com você? Cara, eu carreguei isso até eu sair do Brasil para ir para a Alemanha. Sim. Foi 2011. E aqui na Alemanha eu comecei a usar o futebol como meio de treinamento, sim, meio profissional para mim, sim, mas um meio de motivar e instruir outras pessoas. Então eu comecei a contar minhas histórias de futebol. Sim. E eu tenho muita história para contar. E nessa eu comecei a perceber, cara, tudo isso que aconteceu para mim era para ter acontecido. Né, se eu não tivesse machucado, eu não estaria hoje aqui na Alemanha. Eu não teria o filho maravilhoso que eu tenho, eu não teria a esposa que eu tenho, eu não teria aprendido um segundo idioma tão bem como aprendi. Eu teria continuado jogando, talvez teria ficado, sei lá, na Bolívia. Sim. Eu prefiro hoje na Alemanha do que na Bolívia. Nada contra a Bolívia, por favor, nada contra ele. Sim, sim. Um lugar que tenho muitos amigos, respeito muito, fez parte da minha vida. Sim. Mas eu carreguei isso no meu subconsciente até eu começar a utilizar isso para o bem. Sim. Ou seja, isso continua em mim, mas agora eu utilizo você isso canaliza de outra forma. sem me envergonhar, senão, olha, isso foi o que eu fiz, sim, errei, mas a vida é assim. A gente consegue. É aquela história, né? Eu usei essas limões, esses amargos, esses limões que a vida me deu para fazer uma limonada ao invés de Sim. falar